Mais uma vez, boa noite a todos, comunidade de Valparaíso, alunos, queridas famílias, queridos colaboradores do Colégio GV, em especial um boa noite muito carinhoso para o Dr. Diogo e a doutora Lilian. Eu vou fazer uma abertura do currículo, primeiro da doutora Lilian, e depois do Dr. Diogo, que está aqui conosco, nesta live do conhecimento sobre a profissão da medicina. Bom, a doutora Lilian Andréia Lima Ferreira Breda é médica psiquiatra e médica do trabalho. Atende no ambulatório de saúde mental do município, no CAPES de Valparaíso e também saúde da família. Formada há 15 anos, graduada em medicina no ano de 2005, na UNOeste. Graduação em medicina do trabalho no ano de 2008. Doutora Lilian, seja muito bem-vinda à nossa live do conhecimento. É um grande orgulho para nós do Colégio GV contar com esta parceria, com esta maravilha da sua companhia da nossa live do conhecimento. Seja muito bem-vinda. Obrigada da presença. Um grande abraço a você, Lilian. Obrigada. Muito obrigada a todos, obrigada pelo convite. Fico muito feliz por ter sido convidada para essa escola, que eu tenho muito carinho, né? Os meus filhos estudam desde mais pequenininhos, né? O Samuel e a Rebeca, então eu tenho muito carinho, agradecimento a todos vocês. Espero estar contribuindo nesse dia também com essa live, que é muito importante, né? Orientação dos alunos que estão aí no ensino médio, estão se preparando para o vestibular, eu posso estar somando junto com vocês. Muito obrigada, Lilian, muito orgulho, um carinho enorme pelos seus filhos também que estudam conosco, Rebeca e Samuel são umas graças. Muito obrigada. E agora eu quero apresentar com muito orgulho o nosso querido Dr. Diogo Benez Elias. A graduação do Dr. Diogo em medicina foi na Unicastelo, em Fernandópolis, no ano de 2012. Cardiologia, na Beneficência Portuguesa de São Paulo, em 2016. Pós-graduação em Medicina do Trabalho na UNOeste, Presidente Prudente, 2019. Diogo, muito obrigada por você estar conosco aqui na nossa live do conhecimento do Colégio GV Koch Wizard. É uma grande satisfação para toda a nossa equipe, para toda a nossa comunidade escolar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês e aos alunos que têm essa intenção de fazer medicina, eu sempre me coloco à disposição antes deles se formarem e depois também, se precisar, certo? A gente está aqui. Muito obrigada mesmo, Diogo, que prazer enorme. Deixa eu apresentar a vocês, comunidade, como que nós vamos trabalhar essa live do conhecimento. Nós estamos aqui com os nossos professores, que vão ser as pessoas que irão entrevistar os nossos queridos médicos. Então, deixa eu apresentar os nossos professores. Professora Juliana Garcia, nossa professora de Biologia. Boa noite a todos. É um prazer e uma oportunidade única, né? Essa live do conhecimento, que seja muito proveitosa. É um prazer. Obrigada, Juliana. Agora o nosso professor Newton, de Espanhol. Boa noite a todos, é uma satisfação participar dessa live do conhecimento e poder entrevistar os profissionais que certamente vão orientar a comunidade que está assistindo agora a tomar as suas decisões quanto aos futuros profissionais, quanto ao futuro profissional de cada um. Boa noite, portanto. Muito obrigada, Newton, da presença, um prazer enorme tê-lo conosco. E o professor Vitor Nogara está no chat, recebendo as perguntas que a comunidade pode mandar pelo canal do YouTube. Mande as perguntas para os nossos queridos médicos que aqui estão, doutora Lilian e doutor Diogo, que o professor Vitor Nogara estará ali para
poder passar as perguntas aos nossos médicos no final da entrevista. Vitor, os seus... Você está mutado. Está Boa mutado, noite a todos, Vitor. é uma honra Isso. estar aqui participando dessa live do conhecimento. Estou aqui para acompanhar o chat e passar as perguntas para os médicos aí. Muito obrigado. Obrigada, Vitor, da presença. E agora eu passo a palavra aos nossos professores que irão dar início à entrevista dos médicos. Obrigada. Muito bem, eu vou começar com a primeira pergunta, talvez já complementando a informação que a dona Ivone passou com relação às universidades onde ambos se formaram. E a primeira pergunta que eu tenho é qual foi o critério para que cada um de vocês escolhessem as respectivas universidades onde estudaram medicina? Ou seja, o que os levou a optar pela UNOeste e pela Unicastelo, respectivamente. Quer começar, Lilian? Pode começar. Bom, então, na verdade, na história, sim, eu sempre quis fazer medicina, e no meio do caminho eu meio que dei uma desistida. Talvez eu fiquei um pouco desestimulado, com medo, achando que ia ser um bicho de 7 cabeças, na verdade foi de 6. E eu acabei mudando a escolha. E aí eu resolvi prestar, voltei e falei, eu sempre de criança falava que eu faria medicina, meu pai e minha mãe sempre me apoiando. E eu fui fazer vestibular no Rio, em Teresópolis e em Fernandópolis, que era mais perto, né? Uma faculdade nova. E aí eu acabei optando por Fernandópolis por ser mais perto da minha casa. A verdade bem que foi essa mesmo, entendeu? Mas não me arrependo, teria feito faculdade lá de novo mais umas 10 vezes se eu pudesse. Lilian? Sim, eu mais ou menos igual o Diogo em relação à distância, né? Desde adolescente eu sempre gostei de medicina, só que também, como eu gosto muito de matemática, eu pulava um pouco da engenharia. Minha mãe queria que eu fizesse direito, mas eu acabei ficando firme na medicina, né? Focando nos estudos, me preparando, me empenhando. E escolhi Presidente Prudente, né, que é na UNOeste, porque eu sou de Presidente Venceslau. E como eu nunca queria ficar longe da minha família, né, eu optei por fazer a UNOeste mesmo, acabei fazendo cursinho lá, acabei ficando por lá mesmo. Mas é uma faculdade muito boa, excelente. A colega Juliana agora tem perguntas também, Juliana? Tá certo. Por favor. Aí, né, as questões. Mais uma vez, gostaria de agradecer o aceite do convite, né, e dizer que nossos alunos estão tendo uma oportunidade maravilhosa de conversar com vocês e saber um pouco mais sobre a medicina, né, essa profissão que exige tanta dedicação e tanto estudo o tempo todo, né, antes, durante e sempre. E aproveitar para perguntar a vocês, podemos começar pela Lilian, né, e depois pelo Diogo agora, qual a sua especialidade e o que levou a escolher? Teve um momento especial em que você decidiu a escolha da psiquiatria ou sempre foi um sonho? Sim, pelo contrário, psiquiatria na época da faculdade era uma área que eu nunca havia pensado. Né? Nunca tinha passado pela minha cabeça. A faculdade inteira eu quis fazer ginecologia e obstetrícia, até participei de várias ligas, mas aí eu comecei a trabalhar, né? Eu me formei, comecei a trabalhar, vim para Valparaíso, comecei a atender aqui no PSF, e no decorrer dos dias, né, do ano, eu fui me apaixonando por essa área, estar ouvindo pessoas, em ajudar as pessoas, acolher, nessa parte psíquica, né? Muitas pessoas, às vezes, me procuravam até no postinho para poder conversar. E foi surgindo um desejo dessa parte de psiquiatria, né? Comecei a amar essa área e onde procurei estar me especializando nessa área mesmo. E hoje eu amo e agradeço a Deus por ter feito. Foram surgindo oportunidades para estar trabalhando
né, o CAPS, no ambulatório de psiquiatria, onde eu sou responsável, e também no consultório, né. E o Diogo, né, pela cardiologia, da admiração total, né, por essas duas áreas bem desafiadoras, a psiquiatria e a cardiologia, são dois corajosos, com certeza competentes, né? Qual foi o motivo da escolha, Diogo? Na verdade, a cardiologia dentro da faculdade comigo, mais ou menos o que a Lilian falou, eu tive muita dificuldade durante a faculdade, né, durante o curso de graduação. E como todo médico, a maioria deles, na verdade, a gente sai, começa a trabalhar, sempre gostei de urgência, de emergência, então eu saí e fui para pronto-socorro. É uma coisa que a gente acaba, uma área que a gente acaba não sabendo o que a gente vai pegar, né? E a grande maioria das emergências que a gente pegava, que eu pegava na época, era ou emergência cirúrgica, e a maioria delas era o infarto ou AVC. E eu, como tinha muita dificuldade, eu vi que era uma área que eu tinha que me aprimorar mais. E eu comecei a estudar a cardiologia, e aí eu resolvi me dedicar mais a ela, e eu gostei muito. É uma área que ela é muito lógica, a cardiologia, apesar de a gente estar falando de medicina, ela tem muito a ver com física e matemática, e eu acabei meio que gostando e acabei fazendo, e não me vejo fazendo outra coisa depois de velho. Certo. Ambos. Agora, Não, cortou, desculpa. parabéns. E agora eu passo a terceira pergunta para o professor Newton. A terceira pergunta que nós temos, ela diz respeito à escolha da medicina como profissão, se durante a vida escolar de vocês, isso sempre foi um sonho, vocês sempre perseguiram esse sonho da medicina, ou vocês tinham outras carreiras em vista, e a opção pela medicina, houve alguém que os inspirou nessa escolha? Como foi? Como que vocês trilharam esse caminho, talvez, do ensino médio em direção à medicina? Lilian? Quer falar? Você que sabe. Bom, posso falar. Como eu disse, né, como eu havia dito, eu sempre gostei muito de matemática, mas também gostava de biológicas, né? Então eu fiquei nessa dúvida, e influência de familiar não teve. Como eu disse, a minha mãe é apaixonada pelo direito, ela queria que eu fizesse direito, inclusive, e por vontade própria, desejo do meu coração mesmo, que eu resolvi seguir a área da medicina, e não me arrependo, eu amo e recomendo. Na verdade, assim, posso falar? Por favor. Na verdade, assim, igual eu disse agora há pouco, né? Eu sempre pensei em fazer, sempre tive vontade de fazer. Não tenho médicos na família antes de mim, na minha família, pelo menos na mais próxima. Mas sempre tiveram alguns médicos que a gente olhava, que eu olhava de criança e a gente admirava, né? E aí a gente olha para aquelas pessoas, a Maria de Lourdes é um exemplo grande disso daí, sempre cuidou de mim quando eu precisei. Se tem alguma pessoa que me inspirou, foi ela, tá? Eu fui mais por mim mesmo, mas se tem algum médico que eu sou inspirado, é na doutora. Ana? Agora. Obrigado pelas respostas. Certo. Então, continuando, todos nós sabemos, né, como o curso, né, o vestibular de medicina, ele é um dos mais concorridos, né, o mais concorrido no nosso país. E eu gostaria de saber dos doutores como que vocês se prepararam durante toda a vida escolar, né, nessa trajetória longa que é o fundamental e médio, e um tempo de muito preparo, de foco e construção de maturidade. Existem alunos que já trazem isso consigo o tempo todo, né, desde pequenininhos. E quando vocês escolheram cursar a universidade, uma universidade específica, não era ali que eu queria entrar,
houve um momento em que vocês pensaram assim, preciso salvar o meu tempo, eu preciso começar agora realmente a focar, ou essa dedicação e foco sempre fez parte da vida de vocês? Qual que é a importância disso para alcançar esses objetivos? É assim, eu, na verdade, eu sempre tive, é até errado eu falar, mas eu nunca fui muito fã de estudar quando era novo. E aí, conforme foi avançando o tempo, eu entrei no colegial, no primeiro e segundo colegial eu me dediquei um pouquinho mais, no terceiro já não. Aí eu comecei a fazer cursinho e creio que eu deveria ter me dedicado um pouquinho mais, mas onde eu vi que eu tinha que mudar um pouquinho a minha atitude e me dedicar mais que aquilo ia ser a minha vida para frente, foi realmente no colegial e no cursinho, né? Esses alunos que têm isso daí desde novos, eles realmente levam uma vantagem muito grande, e eles não precisam se sacrificar em tão pouco tempo, assim como eu fui, como eu precisei. Então, você disse que é importante a dedicação e o foco sempre, né? Desde o início. Sempre. Disciplina. Disciplina, exatamente. Muito obrigada. E a doutora Lília? Eu sempre comparo os estudos que meus filhos têm hoje em dia. Meu filho está na 6ª série, né? Não sei se assim que fala, 6º ano. Eu vejo a diferença. Na minha época, quando eu estava na mesma série, era bem diferente o ensino. Só tive oportunidade de ir para uma escola melhor na 8ª série, né? Mas realmente também no colegial, que naquela época a visão de estudos, pelo menos, a meu ver, era bem diferente de atualmente, né? Focado em Enem, vestibular, né? Com aquela idade. Mas na época do colegial mesmo, que eu comecei a estudar mais, empenhar, me dedicar mais aos meus estudos, focar mesmo, né? Foi mais nesse período que eu tive uma disciplina maior e um empenho maior. E tinha que estudar bastante. Muitas vezes tinha que perder festas, né? Ter uma disciplina de estudo, realmente atrás daquilo que a gente queria, né? Exato. Muito obrigada. Professor Newton? Eu tenho aqui a 5ª pergunta. Há quem diga que a escolha por um curso de medicina, algumas situações, pode ser pelo fato de que o profissional goze de um status social, de um retorno financeiro elevado, de educação, supostamente, e a pessoa aí, de repente, escolhe um curso de medicina com vistas a isso, deixando a aptidão de lado, e depois termina o curso e não é exatamente aquilo que ele gostaria de fazer. Uma pessoa que escolhe uma profissão e depois, ao exercê-la, se dá conta de que não é aquilo que ele deveria ter escolhido, como isso tem que impacto isso pode ter na vida de um profissional depois de tanto tempo? É possível ter médicos que não tenham tido, de fato, a vocação para a medicina e cursou, inspirado por outras orientações que não a aptidão? Que impacto isso poderia ter? Bom, o que eu vejo, muitos jovens que eu atendo, né, também, uma coisa que acontece muito, é os pais querer colocar no filho um sonho que eles têm, né? Isso eu acho um erro, muitas vezes não é um erro, porque muitas vezes o pai sonha em ter sido médico, não teve condições, talvez atualmente tenha de estudar o filho e impõe aquilo sobre ele, sobre a criança, sobre o jovem, o adolescente, né? E muitas vezes você tem a obrigação de realizar aquele sonho que o pai tem. Né? Muitas vezes o sonho que o pai tem não é o mesmo dos filhos. E isso acaba gerando uma pressão, né? Muitas vezes ansiedade, até a pessoa muitas vezes pode... E também por status, sim, né? Eu creio que existe, mas pode acarretar problemas futuros. Porque eu falo assim, a nossa profissão é onde a gente passa, nosso trabalho, né? Onde a gente passa maior tempo do nosso dia a dia, né? Trabalhando, assim, acordado, né? Então, se nós não gostarmos daquilo que a gente
estarmos ali trabalhando, nos empenhando no dia a dia, isso vai gerar problemas, frustrações, muitas vezes até depressão, angústia, né? Até um transtorno de burnout, que é um esgotamento profissional. A pessoa está ali porque talvez outras se impuseram sobre ela, porque ela não tem aquela vocação para aquilo, né? Então, acho que a pessoa tem que realmente ver o que ela quer, se ela realmente quer medicina, ou se está indo, né, na onda, na moda, ou por status, ou pelo financeiro. Se a pessoa não gostar daquilo que ela faz, ela não vai ser próspera naquilo que ela for exercer sua profissão. Eu penso assim. Eu não poderia falar diferente da Lilian numa situação dessa. Eu tive contato com experiência, né, com médicos, com colegas que fizeram achando que ia ficar milionário e, na verdade, assim, realmente, essa parte financeira, ela toca muito, porque é difícil você pegar uma profissão que você já saia recém-formado com capacidade de ganhar aí muito no mês, né? E só que a pessoa tem que perceber que para ganhar muito no mês, a pessoa tem que trabalhar muito. E isso daí, às vezes, a pessoa ela vai, né, nessa função aí, esperando só ganhar dinheiro, ela não consegue desenvolver a profissão de uma maneira adequada, de uma maneira ética, e isso daí acaba virando uma bola de neve em cima dela, né? E aí ela vê que ela não consegue ganhar dinheiro, ela não consegue trabalhar, ela esgota a saúde, ela acaba com saúde, principalmente mental, num caso desse daí. E aí, depois de um tempo longo, de muito dinheiro investido, ela descobre, ela olha e fala assim, poxa, eu deveria ter feito outra coisa, que hoje eu estaria colhendo fruto e talvez até ganhando mais dinheiro, entendeu? Eu penso que a pessoa fazer aquilo que ela gosta e fazer bem feito, a parte financeira acaba sendo uma consequência, né? O status nada mais é do que você se dar bem naquilo que você se propôs a fazer. Isso vale para todas as profissões, não apenas para com certeza. Qualquer das opções, né? Bem, obrigado a ambos aí pelo esclarecimento. Beleza. Nós temos que sempre lembrar que o amor à profissão está em primeiro lugar e, claro, olhar o retorno financeiro. Mas sem amor, né, a vida toda, que a gente sabe que muitos estão prestando medicina hoje sem ter aquele amor, aquela aptidão pela área, né, mas por isso mesmo. Aproveitando, agora eu queria fazer uma pergunta específica, né, para o Diogo e depois outra para a doutora Lilian. E perguntar se você já teve uma experiência na medicina dentro de uma situação extrema, como, por exemplo, a escolha entre a vida e a morte. E também, quais os princípios bioéticos mais importantes, na sua opinião, que um médico precisa ter? Eu creio que isso daí eu viva mais que a Lilian, porque a especialidade que eu escolhi, a gente lida muito mais com emergência, né? E, na verdade, assim, eu colocaria essa pergunta sua de uma outra forma, que a gente não tem que escolher entre a vida e a morte. Eu penso que eu, como médico, eu não tenho obrigação nenhuma de curar alguém, mas a minha obrigação é prestar conforto, é prestar solidariedade e, quando possível, curar, né? A pessoa ela vem comigo para eu resolver um problema dela, então o mínimo que eu tenho que entregar é entregar aquela pessoa melhor do que ela entrou. E uma coisa que mudou a minha maneira de pensar, depois que eu comecei a trabalhar com UTI, que eu trabalhar com urgências mais graves, que muitas vezes a gente ser um bom médico tá na hora da gente saber deixar o paciente partir, né? A gente não quer que ninguém morra, mas a gente tem que ter ciência que a morte ela faz parte do ciclo da vida. E muitas vezes a gente, como para ser um bom médico, a gente tem que estar lá do lado do paciente, deixar ele ir na hora dele da melhor maneira possível, né? Paciente nenhum merece ter um final sofrendo, com dor, com agonia, né? Essa parte de ética que você falou,
tem uma coisa que volta e meia ela está na mídia aí, é sobre a eutanásia, né? Que é você pegar um paciente que tem uma doença terminal e você adiantar o tempo. Na ética médica tem um outro termo que chama de distanásia, que nada mais é do que você não poder postergar o tempo de vida de um paciente, sabendo que o paciente não tem prognóstico, né? Então, assim, o tempo do paciente é o tempo do paciente. A gente tem que estar lá para fazer isso daí da melhor maneira possível, né? Isso é uma coisa que, depois que eu comecei a aplicar dentro da medicina, eu diminuí muito os meus erros, eu diminuí muito a minha frustração, porque no começo eu trazia comigo quando eu perdia um paciente, quando eu não conseguia resolver o problema do paciente, e eu trazia isso para casa. E isso daí acabou me frustrando muito no começo, né? Então, assim, a gente tem que ter muita ciência, muita noção do que a gente vai lidar também com morte, né? E a gente tem que saber passar por isso também. Isso está dentro. Não ouvi. Acho que eu vou. Isso está dentro do contexto de cuidados paliativos e aliar a cardiologia à vida em plenitude até o final, que seria amenizar a dor. É isso? Amenizar a dor. Também, o cuidado paliativo não necessariamente significa que você vai cuidar do paciente para ele morrer. Também tem isso daí para você dar uma morte boa para o paciente. Isso também é um tipo de cuidado paliativo. Mas dentro da cardiologia, a gente tem algumas doenças que elas também são paliativas e não necessariamente o paciente vai morrer com ela, entendeu? Um exemplo é o tratamento de hipertensão, né? Eu vou começar, às vezes, a tratar um paciente com 35, 40 anos e o paciente vai lá falecer com 90 por N outros motivos que não seja hipertensão. E isso não deixa de ser um tratamento paliativo. Mas a parte do paliativo também entra nesse tipo de cuidado. Certo. Obrigada, doutor Dino. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Lilian, voltada mesmo para a psiquiatria. Qual é o conselho que a senhora daria aos alunos que queiram seguir a psiquiatria e como que eles podem administrar a sua própria emoção mediante a um quadro clínico grave, né? Como que é possível? Existem técnicas para isso, né? Formação, estudo, para não absorver e não tomar como parte integrante de si o problema de um paciente. Como que seria isso? Primeiramente, né, tem que gostar muito, né, porque nós lidamos com o sofrimento emocional das pessoas, lidamos com casos extremos de abuso infantil, traumas que as pessoas carregam ao longo da vida. Então, nós temos que estar preparados também emocionalmente para ouvir muitas coisas que nós ouvimos no nosso dia a dia. Nós temos que estar bem emocionalmente, procurar não absorver aquilo que... saber dividir, né, a nossa vida, o nosso pessoal, dividir, sentir, claro, mas dividir, não levar para a nossa vida. Porque muitas coisas... muitos traumas, aquilo mexe com a gente também, principalmente, como eu falei, com uma criança, né, adolescente, ou traumas que as pessoas carregam, coisas horríveis, né, que elas passaram ao longo da vida. Então, nós temos que saber dividir isso, não levar para a nossa vida, para o nosso pessoal, tratar ali, poder ajudar, poder acolher, poder ouvir, né? Então, realmente, a psiquiatria você tem que amar as pessoas, ouvir, gostar de ajudar, se interessar por essa área, né, e estar bem emocionalmente. Muitos médicos, psiquiatras, muitos psicólogos também, nossos colegas, fazem terapia, né, para poder ajudar também, é uma coisa importante. Mas o conselho que eu dou é esse: primeiramente, gostar, né? Se tiver dúvida, pesquisar sobre o que a psiquiatria faz, o que engloba, se realmente é aquilo que a pessoa quer, né, se ela tem uma boa saúde mental para poder lidar com as outras pessoas, porque eu falo assim, para nós cuidarmos das outras pessoas, nós temos que estar bem emocionalmente também, né? Porque senão a gente doente não consegue cuidar da outra pessoa. Então, a primeira coisa é nós estarmos bem. Então, a pessoa tem que fazer uma autoavaliação de se realmente é aquilo, né? E como ela está também para poder ajudar o próximo. Com certeza.
Professor Newton. Nós sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais e a questão da saúde pública, do atendimento público da saúde, sim, tem problemas, mas temos que levar em conta aí talvez inúmeros fatores da dimensão geográfica desse país, né? É imenso e nem todos têm acesso, talvez, aí, a um médico de qualidade como deveria ser. Como é que vocês veem o atendimento público de saúde aqui no país? Seria possível de se fazer para que ele melhorasse e alcançasse um nível comparado ao sistema público de países europeus, por exemplo? Guardadas as devidas distâncias, como melhorar, como incrementar o sistema público de saúde aqui no nosso país? Lília? Ou eu? É assim, ó. Eu vejo muito problema no SUS, tá? Mas eu vejo muito lado bom também. Se a gente for ver o que o SUS fornece para tratamento grave, para doenças complexas, até para quadro de emergência, a gente não deve muito vamos colocar quem o senhor falou, no caso da Europa, né? Se a gente for ver o sistema público de alguns países como Portugal, essas coisas, esses países, a gente não está tão ruim. O que eu vejo de problema aqui é mais na parte de atenção básica, né? A Lilian vai poder até falar melhor que eu disso daí, porque ela trabalha, ela vive isso. E a gente vê aqui que a gente tem além da corrupção, claro, né, para poder melhorar o SUS, a gente tem uma situação que ela é muito centralizada, né? Para o dinheiro chegar aqui numa cidade igual Valparaíso, primeiro ele tem que sair uma parte muito grande do governo federal, para depois ter um repasse menor do estado, para depois ter o repasse do município, né? Então, a parcela que chega para cá, ela é uma parcela muito pequena. E outra coisa que a gente vê é que a população, no geral, se a gente for ver a questão de conscientização, faz muito pouco tempo que a população está sendo conscientizada da importância de ter um atendimento básico e não só buscar o atendimento médico numa emergência, numa hora de necessidade, né? A prevenção, ela está sendo trabalhada, mas isso eu acho que é uma coisa que teria que ser investido muito mais nessa parte do que no final. Ou seja, na preventiva, assim. Sim, com certeza. Atenção básica. Doutora Lilian? Sim, isso que o Diogo falou é verdade. A realidade, eu vejo que eu trabalho no município também, né, na estratégia da saúde da família. Nós temos muitos defeitos, sim, nós temos aqui na nossa cidade, mas eu vejo, nossa cidade tem bastante demanda de exames, muitos medicamentos que não tem em outros municípios, né? Eu acho que nós temos um diferencial aqui no Paraíso, né? Tem muita coisa a melhorar, tem. Né? Então, eu acho que a nossa realidade de outros locais foge um pouco também. Né? Mas pensando em âmbito nacional, né, eu acho que uma coisa principal a fazer, uma das primeiras coisas que eu vejo que acontece, que deveria exigir dos gestores uma capacitação, uma experiência na área, que eu vejo que muitos locais, eles contratam gestores que não têm experiência nenhuma em saúde, não sabem nem do que se trata, né? Então, que começa daí. Né, a organização, o desempenho de tudo, também a capacitação dos funcionários que trabalham, né, na rede de saúde, investimento mais em exames também, investimento na atenção primária, muitas coisas a ser feitas. Nas cidades mais remotas, né, possibilidade de fixação de mais médicos, de profissionais, né, para poder o atendimento. Como eu disse, que nossa cidade é uma realidade diferente, né? Mas é um investimento maior mesmo nessa área de medicamento, de exames, e também uma coisa importante que o Diogo falou, acho que deveria ser feito também, orientação à população mesmo, em relação ao sistema de saúde, né? Muitas pessoas vão aos postos de saúde, a um pronto-socorro, muitas vezes por motivos que não
deveriam estar ali, né? E acabam usando de uma forma que, às vezes, acaba usando o sistema e permitindo que outras pessoas não usem, né? Mas uma orientação também à população sobre isso. Perfeito. Obrigado. Juliana, por favor, com você. Neste momento tão difícil de pandemia, quais os conselhos vocês poderiam dar para os alunos lidarem com a ansiedade, né? São diferentes faixas etárias, é muito mais delicado um aluno lidar com a ansiedade do que nós adultos, né? Ainda mais eles que estão construindo maturidade e vivências internas, né? Falando de aluno, para que eles possam lidar com os estudos, quais conselhos vocês acham que seriam viáveis para essa fase de aulas online? Pode começar, Diogo, se puder, por favor. Lília. Olha, uma forma para lidar com a ansiedade, em relação, pelo menos eu estava pensando sobre isso hoje, né? Aos alunos que vão prestar vestibular, né? Uma parte boa, né, dessa pandemia, eu lembro da minha época que eu estudava, eu ficava todo mundo saindo em festa, e eu tenho que ficar até tarde estudando. Hoje em dia, né, a orientação para que nós fiquemos em casa, a gente fique em casa, né, aproveitar esse momento, que tem que ficar em casa, aproveitar esse tempo para estudar, né, no que não vai causar tanto sofrimento em pensar que todo mundo está saindo e a gente não. Aproveitar para estar estudando, lendo, não só para uma forma também de melhorar a ansiedade, no caso, praticando uma atividade física, né, ficando mais com a família, fazendo coisas que gostam de fazer, não focar em relação à pandemia, aí é o problema, mas tirar disso algo para poder melhorar, né, para poder crescer, plantar agora para colher depois. Porque enquanto eles estão agora na pandemia estudando, eles estão plantando para que um dia isso venha a colheita. Com certeza, né? Tem lado positivo em tudo isso. Doutor Diogo, gostaria de complementar? Eu não fugiria muito disso, né? Eu, hoje, com 33 e vendo aquilo que eu fui com 17, 16, 18, que era a época que eu estava me preparando, eu colocaria parte da disciplina também, né? Hoje eu colocaria ter hora, né? Ter regra, ter horário, né? Eu ter hora para acordar, ter hora para estudar, ter hora para praticar esporte, né? Porque a gente vê o pessoal, com certeza, corretamente, né? Orientando ficar em casa, mas nisso daí, a Lilian vai provavelmente estar vivendo isso também. A gente vê que o número de consulta aumentou muito com o paciente que está piorando o quadro de ansiedade porque não sai de casa, porque não se comunica, mesmo tendo celular. Paciente que parou de fazer exercício, de fazer atividade física. Na minha área, eu vejo muito paciente com piora de pressão, diabetes que está descompensando. Então, assim, eu colocaria isso que a Lilian falou, voltado para o aluno, colocaria essa questão da hora também, entendeu? Para ele ter um pouquinho mais de regra. Que aí ele acaba montando melhor o itinerário do dia dele, acaba tendo horário para estudar, mais otimizado, acaba fazendo exercício e acaba tendo até um horário para descansar também. Uma coisa que eu falo, posso falar? Última pergunta. Oi, por favor. Uma coisa que eu falo para os pacientes em geral, né, em relação à pandemia, essa ansiedade, uma coisa muito importante, não ficar assistindo muito notícia em outras pessoas, quando as pessoas, muitas notícias também sensacionalistas, né, que aquilo acaba causando um pânico na gente, né, um medo. Nós temos que nos cuidar, ter os devidos cuidados, né, como somos orientados, mas fica atento a essas notícias, viver isso agora, né, nós temos que aprender a viver no novo, né, aquilo que nós estamos vivendo hoje, nos adaptar no que nós estamos hoje em dia. Com certeza. Muito obrigada, doutora. Vamos para a última pergunta. Então, a última pergunta, já aproveitando esse gancho da pandemia, eu acredito que talvez vocês pudessem deixar uma mensagem para o público que está acompanhando a live dentro de uma perspectiva médica. Esperaremos uma vacina, haverá um tratamento que poderá mitigar essa pandemia toda. Que recado vocês talvez pudessem deixar para quem está nos assistindo?
perspectiva podemos ter de cara ao futuro? A perspectiva nossa, né, a gente tem que ter noção, se os nossos bisavós, avós, né, se a guerra deles foi a primeira, a segunda guerra, nós temos que ter noção que a guerra da nossa geração é essa pandemia, né? Independente da gente sair vencedor nessa guerra, a gente sabe que vai perder pessoas. E a mensagem que eu deixo assim, a gente fazer o máximo para a gente poder diminuir ao mínimo o número de perdas, né? Como se a gente estivesse dirigindo, a gente dirige para a gente e a gente dirige para os outros. Ótimo. A gente tentar trazer um momento de dificuldade desse para a gente poder se conhecer o melhor possível, para a gente poder tirar o melhor que nós temos, conseguir olhar um pouquinho a mais para o outro do que a gente olha, e sempre que a gente puder, a gente estender a mão para ajudar quem está do lado da gente. Perfeito. Obrigado. Miriam, quando quiser. Não ouvi, eu? Tem a palavra. Sim. Em relação a essa pandemia, né, nós estamos esperando a vacina, mas, como eu disse, agora é um novo normal, nós não sabemos ao certo, né, até quando nós iremos lidar dessa forma com esse vírus, né, estamos contando com essa vacina, mas não devemos nos focar nisso, né, como o Diogo falou, nós temos que procurar fazer aquilo que nós gostamos, procurar nos adaptar ao novo normal que nós estamos vivendo, né? Eu ouço muitas pessoas falar assim que é um ano perdido, né? Eu não acho um ano perdido. Eu acho um ano de mudanças, né? Nós temos muitas mudanças na vida, mudanças de estação, mudanças de horário, né? Mudanças de fase da nossa vida. Nós estamos passando por uma nova fase. Eu creio que ninguém esperava passar por um momento que nós estamos vivendo, né? Nessa pandemia, ninguém poder sair de casa, momentos onde as pessoas têm dinheiro, mas não podem viajar, né? Muitos não têm dinheiro também, né? Então, é uma situação nova para todo mundo. O que nós não devemos agora é nos desesperar, né? Esperar essa vacina, mas, por enquanto, viver no hoje, né? Nos criar coisas, recriar, nos redescobrir, né? Mudarmos aquilo que for necessário, ficar próximo de quem nós amamos e aguardar o novo, né, que deu a nova vacina e que temos para nós aí. Eu acho que uma das formas que nós temos, talvez, de controlar essa ansiedade em tempos de pandemia, em que praticamente não podemos nos deslocar de uma cidade para outra, salvo por necessidade, né? Acho que se cada um também tiver praticar um esporte individual, ter um hobby, algo que nos complemente, ajuda a amenizar esse tempo também, né? Com certeza. Eu gostaria de agradecer a vocês mais uma vez, como professora de biologia. Eu fico muito feliz com a oportunidade que o colégio está dando para a nossa escola, né, para os nossos alunos. Foi um grande prazer conhecê-los. Fica aqui a minha admiração por vocês, tá? E bom final de semana, que Deus abençoe cada vez mais essa profissão maravilhosa que vocês têm. Nós temos os alunos que querem prestar medicina, e eu sempre costumo dizer para eles que eles têm um mega material e condições para conseguir alcançar esse sonho. Às vezes, o que eles precisam é dessa motivação. Obrigada por dispor o tempo de vocês, né? E um pouquinho de motivação, às vezes, ajuda e muito. Muito obrigada de coração para vocês. Eu também queria aproveitar para agradecê-los. Acho que não poderíamos ter tido escolha melhor em dois profissionais, um cuidando da mente e outro do coração, em tempos de pandemia, né? Se me permitem aí o trocadilho, acho que não poderia ter tido uma escolha melhor. Fomos muito felizes nisso. E eu gostaria de saber se o Vitor tem perguntas do chat. Boa noite novamente. É uma honra novamente estar participando aqui da live. Agradeço os doutores aí pelo conhecimento muito rico.
Observando o chat aqui, vimos que vocês são muito queridos na comunidade, né? Vários elogios, né? Várias pessoas. E uma pergunta que ficou assim pertinente apenas, né? Não sei se o pessoal ficou um pouco com vergonha de perguntar, mas perguntaram aqui se na faculdade de medicina existe a matemática e qual o grau de complexidade do curso como um todo. Essa é a pergunta que ficou aqui no chat. Matemática, não. Eu acho que a questão da complexidade, né, isso, se a gente for olhar aquilo que às vezes é muito relativo, né, às vezes aquilo que é complexo para mim se torna fácil para outro, né. Creio que, independente da faculdade ou não, o curso que você vai escolher, a profissão que você escolher para a sua vida, ela vai ter os seus momentos e as suas partes que são mais difíceis, e é nessa hora que eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de zelo, um pouquinho mais de cuidado para a gente conseguir passar por essas pedras que vão surgir no nosso caminho. Obrigado. Doutora? Faço as minhas palavras do Diogo também, né? Dificuldade, acho que todas as áreas têm, né? Mas o importante é a dedicação, é os estudos, a disciplina, né? E aí tudo vai se resolver. Maravilha, muito obrigado pela explicação. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de agradecer em nome de todos nós, colaboradores do Colégio GV. Ivone, está mudo. Só um minuto. Eu gostaria de agradecer em nome de todos nós do Colégio GVCOC, o Wizard, a presença muito engrandecedora para a nossa escola, de tanto conhecimento, doutor Diogo, doutora Lilian. Muito obrigada em nome de todos nós, famílias, Wizard e COC. Eu tenho certeza que os nossos alunos estão muito felizes, porque vocês conseguiram levar para eles essa motivação de vocês, como foi bonita a história de vocês, como vocês foram assim, de uma sinceridade, de uma espontaneidade, que isso nos dá muita coragem para quem gosta, os nossos alunos, enfrentar a medicina. Muito obrigada por tudo que vocês passaram, esse encorajamento, essa garra, esse amor, essa dedicação, o estudo, quando vocês contaram como foi a parte de vocês para chegar até onde chegaram. Achei muito lindo tudo isso, dos dois médicos aqui presentes. Muito obrigada por tudo. Quero também deixar um abraço à família da doutora Lilian, o seu esposo, o Bruno, as suas crianças, Rebeca e Samuel, que são nossos alunos. Muito obrigada mesmo, há muitos anos, né, que estão aqui no nosso colégio. Muito obrigada, Lilian, por tudo. E a você, Diogo, muito obrigada. Obrigada a toda a sua família, sua esposa, seu pai, Marcos, sua mãe, Cláudia, grandes amigos. Muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando o trabalho de vocês, né? Isso é maravilhoso para nós. O meu carinho, o meu abraço em nome de toda a equipe e muito obrigada por estar conosco neste dia de hoje, na live do conhecimento, abrindo nossa live com tanto conhecimento de medicina. Aplausos no coração de vocês, um grande beijo, fiquem com Deus, que Deus sempre esteja iluminando cada dia nessa profissão maravilhosa, a cada momento, a cada vida que vocês salvam, que vocês, né, conquistam, tornam a vida da pessoa, a Lilian principalmente, na parte, né, da psiquiatria, que torna com mais amor, com mais alegria, o Diogo na cardiologia. Muito obrigada por vocês estarem conosco. Beijo. Muito obrigada, alunos. Nós agradecemos muito a presença de vocês, famílias, comunidade presente. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. E, assim, eu me coloco à disposição, se alguém tiver qualquer dúvida depois, procura no Instagram, pode mandar mensagem, que aquilo que a gente puder, eu vou ajudar, sim, sem problema.
Que ótimo. Depois nós nos falamos, então, com as perguntas dos alunos. Muito obrigada. Também quero agradecer o convite. Para mim foi uma oportunidade maravilhosa estar aqui, juntamente com vocês. Obrigada a todos que estão assistindo, também a todos eles que enviaram tanto carinho para nós, né, Diogo? Bastante. Muito obrigada também. Eu quero agradecer, que eu me lembrei agora, aos professores, a dona Ivone, porque eu vejo o empenho que vocês, né, vocês têm se dedicado, eu vejo aqui em casa com os meus filhos, e a importância, né, que vocês têm na nossa vida, e a falta que vocês fazem também. Muito obrigada pelo carinho, por tanta dedicação. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada. Nós, do Colégio GV Koch Wizard, temos que agradecê-los muito. Muito obrigada, Diogo. Muito obrigada, Lilian. E hoje nós abrimos a primeira live do conhecimento com vocês, né? E foi uma honra começar pela medicina, nessa iniciativa que nós tivemos de trabalhar as profissões online e abrir para a população, além do nosso colégio, abrir para todos os alunos, né, comunidade, e isso foi maravilhoso. Eu só tenho que agradecer vocês terem disponibilizado esse tempo, que eu sei que é difícil sair, né, da rotina de trabalho, na família, à noite, o pouco que vocês têm, que a vida é corrida demais. Muito carinho por vocês. Obrigada. Tchau, tchau.